Olá, boa noite para você que está nos assistindo nessa noite mais abafada aqui em Curitiba. Eu sou Yasmin Luz e na edição de hoje você vai ver: mais de 50% da população mundial aumentou de peso durante a pandemia. Fatores contribuíram para este ganho de peso. Veja como estão os cuidados com a Covid-19 aqui na Universidade Positivo neste fim de semestre. Se acaso o aluno tiver mais de 37,1 de temperatura, a gente orienta a esperar um pouco para repetir. Se der mais que isso ou acima, ele não pode assistir a aula. A banda do Colégio da Polícia Militar retoma as atividades. Quando você faz música, você precisa se expressar, você precisa de um público e você precisa de outros músicos. Então, agora que as coisas estão voltando, parece que todo mundo está nessa grande onda de inspiração, todo mundo está muito animado de se ver. Estas e outras notícias você acompanha agora. O Tela 1 está começando. É de se notar que durante os quase 2 anos de isolamento social, boa parte da população teve aumento de peso. Mas será que foi só isso? Confira agora como a população reagiu à alimentação durante a pandemia. Doces, frituras, alimentos com alto teor calórico se tornaram aliados na pandemia, mas agora é o inimigo da balança. Eu acabei engordando por causa da ansiedade. Engordei mais porque tinha ansiedade, de medo de pegar o Covid. Mas eu me sinto bem com o meu corpo, só que eu tenho que emagrecer devido à saúde, Diferente de Lucimara, Emily não está tão feliz com os quilos que ganhou por conta da pandemia. Eu engordei sim na pandemia devido ao tempo que a gente acabou ficando em casa. A ansiedade vinha à tona porque as coisas não melhoravam, a gente ficava mais tempo em casa, aquele tempo ocioso. E aquilo só vinha acarretando ansiedade. E hoje sou uma pessoa que engordou aí em torno de uns 10 quilos. E não me sinto bem, em relação a isso. De acordo com o IBGE, a OMS e a Organização Pan-Americana de Saúde, mais de 50% da população mundial teve algum ganho de peso durante a pandemia. Alguns fatores contribuíram para este ganho de peso. Dentre eles, a questão do isolamento social. As pessoas ficaram mais fechadas dentro de casa, não puderam sair para parques, seja para fazer caminhada ou para suas atividades diárias, o trabalho home office. A questão também do consumo de alimentos ultraprocessados, até pela facilidade, não ter essa ida frequente ao mercado, o fato da própria ansiedade em relação à pandemia, as expectativas de qual caminho ia tomar, e isso consequentemente trouxeram respostas em relação ao estado nutricional da população. Murilo encarou de forma diferente o momento. Apesar de ter ganhado peso no começo da pandemia, rapidamente reverteu sua situação. No começo, na verdade, da pandemia, eu passei por alguns problemas que me fizeram ter descontrole do meu peso, mas tive consciência disso e não estava me sentindo nem um pouco bem, então decidi que precisava fazer alguma coisa para melhorar essa situação. Então comecei a fazer dieta, comecei a fazer exercício físico, comecei a ir para academia, comecei a consultar nutricionista, emagreci durante a pandemia em 26 quilos. Foi um processo difícil, mas eu acho que com a ajuda de profissionais a gente consegue ter mais força para ir adiante. A rotina que deve ser iniciada agora não é dieta drástica, é dieta restritiva, até porque nós passamos por um período bem delicado referente à pandemia, O sistema imunológico fica comprometido, todo o fator do estresse acaba alterando e tendo resposta também no estado nutricional. Então a orientação é que se inicie com reeducação alimentar,
né? Vai reeducando de forma gradativa, uma alimentação fracionada, no mínimo de 4, 5 a 6 refeições ao dia. Reduzir a questão da ingestão desses alimentos hipercalóricos e hipergordurosos que foram consumidos, alimentos prontos industrializados. Aumentar a ingestão de água. E outro fato importante associado, dieta e exercício. Então, se movimentar de alguma forma. Qualquer movimento é válido para quem está saindo da pandemia, que nós tivemos um período de paralisação. Estou procurando já melhorar, voltei a fazer atividade física, perder aí esses 10 quilos, até pela questão da saúde, disposição, que isso mexe com um todo, e a autoestima também. A minha autoestima melhorou muito, a minha saúde também, eu sinto isso. Hoje eu tenho muito mais disposição para tudo, assim. Me sinto muito melhor para fazer qualquer coisa. É um processo difícil, porém com muita força de vontade de conseguir chegar no objetivo que eu queria. Vamos mudar, nós estamos saindo desse cenário da pandemia e manter e restabelecer a nossa saúde é o mais importante nesse momento. E falando em Covid-19, vamos ao vivo com a repórter Emily Fernanda, que traz os últimos dados sobre a pandemia. Boa noite, Emily. Boa noite, Yasmin. E as últimas informações sobre Covid-19, o mundo está entrando em quarta onda de Covid, segundo a Organização Mundial da Saúde. Na Europa, pode ter mais de 700 mil mortes até março de 2022. Por conta desse aumento de novos casos, a Alemanha cogita vacinação obrigatória. E as últimas informações sobre Covid no Brasil, ao menos 70 cidades do estado de São Paulo cancelam o carnaval por conta da pandemia. E hoje, 25 de novembro de 2021, no Brasil já somos 613 mil mortes, uma média móvel de 217 mortes diárias. Essas são as últimas informações sobre Covid-19 no mundo e no Brasil. Emily Fernanda para o estúdio Tela 1. Muito obrigada pelas informações e ainda falando dos reflexos dessa reta final de pandemia. Mesmo com grande parte dos professores e estudantes vacinados, a Universidade Positivo continua com cuidados para evitar a doença. A UP continua priorizando a segurança de todos. Estamos aqui na Universidade Positivo. A universidade está retomando gradualmente a volta às aulas presenciais e os cuidados precisam ser redobrados porque a pandemia ainda não acabou. Antes dos estudantes entrarem, a gente limpa todas as mesas com álcool e gel, tem todas as medidas contra o Covid. E eles saindo da sala, a gente limpa tudo novamente para receber os outros estudantes e sempre mantendo tudo muito limpo. Eu faço a medição da temperatura. Se acaso o aluno tiver mais de 37,1 de temperatura, a gente orienta a esperar um pouco para repetir. Se der mais que isso ou acima, ele não pode assistir à aula. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Conselho Nacional da Juventude do Brasil, 54% dos jovens preferem o retorno integral do ensino presencial. A espera de uma possível volta às aulas é aguardada não só pelos estudantes, mas pelos professores também. Acho que o meu principal trabalho até agora foi trabalhar um pouquinho com a questão da ansiedade de estudantes, que queriam voltar de uma vez. Então, tem alguns que ainda estão com aquela sensação de tínhamos que ter voltado antes. Mas a gente precisa entender que sem a segunda dose da vacina, sem as pessoas estarem imunizadas, é sempre um risco. Então, agora, professores e professoras estando imunizados, a maioria dos estudantes também tomou a primeira dose, pelo menos, a gente já pode se sentir um pouco mais seguro. E aí aqui os cuidados têm que ser os mesmos, Porque a vontade deles de voltar é tão grande que é capaz de, mesmo com o diagnóstico positivo, acabarem vindo achando que estão se tratando e não passa, Então, meu trabalho é mais de convencer mesmo. Olha, gente, calma, vai passar. Além dos colaboradores da universidade, é essencial que os alunos se cuidem e tenham consciência para que o retorno das aulas presenciais sejam seguras e muito bem aproveitadas por todos. É importante que os alunos tomem os cuidados necessários para que o vírus não se propague. E nós, funcionários aqui da Universidade Positivo, tomamos todos os cuidados também, mostrando o bom exemplo para os alunos. A Universidade Positivo tem seguido todos os protocolos sanitários para as aulas, ocorrendo com segurança desde o mês de outubro.
Agora são 8 horas e 55 minutos e faz 21 graus na capital. Que o vírus da Covid-19 não faz distinção de classe social e econômica, nós já sabemos. Qualquer um está sujeito a contrair o coronavírus. Da mesma forma são os transtornos psicológicos. É o que viveu a repórter Emily Fernanda, que conta pra gente na reportagem sobre saúde mental na pandemia. Acompanhe! A pandemia do coronavírus Covid-19 piorou em 53% a saúde mental dos brasileiros. O isolamento, o medo de se perder o familiar próximo foram reflexos que trouxeram à tona muitos problemas psicológicos. Mas isso está suscetível a qualquer pessoa. Sempre fui uma pessoa muito forte, sempre achei que eu nunca fosse ter depressão, ansiedade, crise de pânico, nunca seria suscetível a isso. Até chegar o ano de 2020, a pandemia chegou, né? E acho que com ela veio junto muito à tona doenças que as pessoas às vezes até tinham ali, só que com a pandemia isso só pesquisa bem recente da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A ansiedade aumentou durante a pandemia aí mais de 84%. A depressão teve um aumento de mais de 57%. E os transtornos de estresse, houve um aumento aí de próximo ou até um pouco acima de 50%. Esses números, eles são bastante altos, né? Nós tivemos que nos adaptar de uma forma muito rápida, numa situação muito adversa, depressão, estresse e mesmo o próprio pânico, devido ao medo que elas tinham, tanto de elas adquirirem o vírus e ficarem doentes e vir a morrer, quanto o medo de que os entes queridos fossem morrer com a doença, né? Será que eu vou sair bem? Será que eu vou sair livre disso? Minha família vai sair livre também disso? Então os medos acabaram vindo à tona. E eu acabei adquirindo a doença, que é a crise de pânico. É um sentimento horrível para quem tem. Um medo muito grande, assim, super profundo. A primeira vez que eu senti, eu tava no trabalho, eu achei que eu ia desmaiar, eu não sabia o que estava acontecendo, o que realmente... Só sei que eu senti um medo na hora, eu tava vendo um vídeo, aquele vídeo me ajudou a ter esse gatilho para ter esse medo. Eu tive Covid faz uns 2 meses e meio. Como minha família toda mora longe e eu sou meio que sozinha aqui em Curitiba, eu fiquei praticamente 18 dias trancada dentro de um apartamento sem falar com ninguém, né? E aquilo ali já começou a me trazer, né, crise de pânico. Teve um dia que eu tive vontade de pular a janela e sair correndo. Por quê? Porque eu não queria sair pela porta, porque eu não queria passar para ninguém. A segunda crise que eu tive também foi bem forte, eu estava aqui em casa deitada e de repente o medo começou tomar conta de mim e eu só queria sair correndo, sabe? E meus pais estavam lá embaixo, eu moro no sobrado, meus pais estavam embaixo e eu fui lá falar pra eles. Eu falei, olha, eu acho que eu tô sentindo que eu vou desmaiar, então eu fui lá só pra avisar eles, porque se eu caso eu desmaiasse, eles iam ver, né, pra me sentir mais segura. E depois disso começou a se tornar cada vez mais frequente, mais recorrente. E o pós, então, só piorou, né? Veio a crise de ansiedade, aumentou a crise do pânico, desencadeou alguns traumas que já haviam sido cicatrizados, ou então eu achei que já haviam cicatrizados. Trouxe uma consequência de sintomas de depressão, onde é como se tivesse as gavetinhas que tinham fechado, cicatrizado, tivessem sido abertas novamente, e tudo que eu já fiz para tratar isso é como se não valesse do nada. Além de ser uma doença solitária, é uma doença que te traz traumas que você já curou para sua vida de volta. As pessoas que já estão diagnosticadas, o melhor tratamento que a gente tem hoje de mais moderno é o tratamento combinado. O que significa isso? É quando tem uma avaliação psiquiátrica com um médico psiquiatra,
Então, ele entra com a questão da farmacologia, das medicações e a psicoterapia junto. Isso é o que a gente tem, né, hoje de mais moderno de tratamento. Mas a gente falar sobre esses assuntos, sobre esses transtornos psicológicos, entender que todo mundo é suscetível a isso. Eu fui suscetível a isso, eu estou nessa posição de que hoje eu tenho, né, já achei muito nessa vida de que eu não teria isso e hoje eu tô passando por isso, entendendo que todo mundo é suscetível, né, então quanto mais a gente falar sobre isso, mais normalizado o assunto se torna, mais consciência as pessoas vão ter sobre isso e com isso, né, consequentemente saber como reagir em relação a esses problemas e ajudar as pessoas que estão próximas delas, né? Então acho que é muito importante a gente falar cada vez mais sobre esse assunto. Se você está passando por uma situação semelhante, não deixe de buscar ajuda profissional. O SUS oferece apoio psicológico gratuito nas unidades básicas de saúde. Os transtornos alimentares estão gerando muito impacto na sociedade. Veja na reportagem de Deidian Dias. A busca pelo corpo perfeito é um tema que causa muito impacto na sociedade atual e tecnológica. A internet, as mídias sociais e até os anúncios na televisão podem fazer com que a gente acabe se comparando com os outros. Isso pode fazer a gente aderir dietas e acabar até tendo aí um transtorno alimentar. É isso que explica a doutora psiquiatra e nutróloga Laina Nunes. Nós temos muito aquilo que é comida de criança e comida de adulto, digamos assim, né? Isso não pode existir. Por exemplo, eu tô com uma dificuldade enorme de começar a comer salada, e eu tenho ainda, tá? Porque eu não precisava comer quando era criança, entendeu? A gente precisa ensinar desde cedo, né? Outra coisa também, e se torna muito mais difícil quando a gente quer começar a fazer tarde, é a atividade física. Da gente se torna um hábito desde a infância, então é algo que também flui de maneira muito mais fácil para a gente incorporar na nossa vida e fazer aquilo de maneira natural. Outra coisa também que a gente tem que sempre ensinar é essa questão da nossa autoimagem, sabe? Então essa coisa de a gente ensinar a criança a se sentir bonita, a se sentir bem como ela é. É mais fácil eu te ensinar a lidar com a crítica que o seu colega de trabalho faz com você do que eu te ensinar a lidar com aquela crítica que sofreu a vida inteira da sua mãe falando que você era gorda. Entende? Então, às vezes, é um processo que a gente vai precisar de ajuda mesmo, profissional. A gente vai precisar procurar um psicólogo, vai precisar procurar um psiquiatra para poder nós entendemos que aquilo é um problema com o outro e não um problema meu, que eu preciso atender a minha marca. Assim como a doutora Laina Nunes nos diz, é importantíssimo que fiquemos atentos aos sinais. E em caso de transtornos alimentares ou indícios, é importantíssimo que se procure a ajuda médica de um especialista no assunto. Essa é realmente uma questão muito delicada que afeta muita gente. E como a Deidian disse, não deixe de buscar ajuda profissional. Bom, falando agora sobre um assunto mais cultural, dia 22 de novembro foi o Dia do Músico. Você vai conhecer agora a rotina da banda do Colégio da Polícia Militar do Paraná. O grupo é octacampeão em campeonatos musicais e com estudantes de apenas 11 a 18 anos. Já foi comprovado que a música melhora o humor, aumenta a concentração e até a produtividade das pessoas. Mas e tocar instrumentos? É uma sensação magnífica, assim. Você sente aquele calor no peito, você começa a vibrar com a música, o seu corpo inteiro se vibra junto com a música, ele toca junto com tudo. E dia 22 de novembro é o Dia do Músico e os alunos da banda do Colégio da Polícia Militar do Paraná têm muita história para contar. São mais de 20 títulos e vários troféus desde 1981. E quem está com a banda desde 2009 como maestro é o Capitão Eliseu, que mesmo com os desafios, manteve a paixão pela música junto com os estudantes. Lá para cá, 2009, nós tivemos um processo muito desafiador, digamos assim. Foi um processo a longo prazo, onde nós acreditamos nos alunos como músicos
e investimos neles, né? E obtivemos um grande resultado, que hoje somos uma orquestra sinfônica. E com o tempo, a banda evoluiu e ganhou destaque. A participação em campeonatos, desfiles, eventos e concertos foi aumentando e agora fazem parte da rotina dos músicos. Em 2012, começamos a participar de campeonatos de bandas e desde então, 2012, nós somos campeões de tudo, né? Fomos octacampeão paranaense, campeão brasileiro, campeão sul-brasileiro de banda, campeão da Copa do Brasil no Rio Grande do Sul. E desde a criação da banda, vários alunos marcaram presença e fizeram parte dessa família, como os integrantes chamam. Alguns estudantes entram no primeiro ano em que ingressam no colégio e ficam até a formatura do terceiro ano. É o caso do aluno Matheus Stadnik, que toca saxofone alto. Eu tinha 12 anos na época, 11, 12 anos, e eu já entrei no colégio pensando em entrar na banda, já era um sonho que eu tinha. Eu não sabia ler partitura, eu não sabia tocar nada, mas eu entrei focado em aprender a tocar saxofone. E agora estou no terceiro, eu tenho 18 anos já, e essa banda virou uma família para mim. Já o ex-aluno Daniel dos Santos continua participando da banda e indo aos ensaios, mesmo depois de ter se formado. Eu me formei no colégio ano passado, mas eu continuo vendo os ensaios aqui porque eu gosto muito aqui da banda, do maestro, dos alunos. Com a pandemia, a banda não conseguiu ir a campeonatos ou fazer concertos. Os ensaios retomaram neste ano, com todos os cuidados e com o ânimo de que tudo volte ao normal. Quando você faz música, você precisa se expressar, você precisa de um público e você precisa de outros músicos. Então, agora que as coisas estão voltando, parece que todo mundo está nessa grande onda de inspiração, todo mundo está muito animado de se ver. Melhores momentos que eu tinha na banda era participar dos campeonatos, a gente viajava no ônibus e tudo mais, era tipo uma família unida, assim. Fez assim muita falta na vida, na rotina da banda também. A banda é composta por instrumentos de madeira, metal e percussão. Cada um tem sua importância na hora de compor a música e informar uma melodia com harmonia. Para os alunos e para o maestro, o Dia do Músico é muito importante e representativo. Música para mim é alegria, é uma parte muito importante da minha vida. E a gente tem um dia para celebrar isso, muitas vezes a gente esquece que um músico é uma pessoa importante porque ele te faz feliz, ele te traz alegria. É arte, né? A arte é incrível. Nossa maior alegria é saber que estamos fazendo certo, que estamos expandindo a música, estamos levando alegria e emoção através da música. Então a música tem essa função maravilhosa de transformar nossos sentimentos, o nosso caráter e a nossa alma, a gente expressar tudo que nós sentimos através da música. Muito bacana, né? E ainda nesse assunto, você confere agora os principais eventos que vão acontecer nesta semana em Curitiba. Dia 25 e 26, show da dupla sertaneja Maiara e Maraísa na Live Curitiba. Já no dia 27 e 28, acontece o campeonato de patinação freestyle. O evento ocorre no Clube Mercedes Santa Felicidade e a entrada é gratuita. Também no sábado, você pode se divertir com o show de stand-up do Vitor Amar e Léo Ferreira no Curitiba Comedy Club. As entradas variam de R$ 80 a R$ 240 reais, e os ingressos você garante no site simpla.com. Ao vivo novamente com a repórter Emily, que vai nos contar sobre como foi a movimentação no Zoológico de Curitiba. Boa noite, Emily. Boa noite. Com as imagens na tela, você vai ver que, por conta da flexibilização e a não obrigatoriedade de agendamento para entrada no Zoológico de Curitiba desde o dia 5 de novembro, no último domingo formou fila quilométrica para entrar no Zoológico. Emily Fernanda para o estúdio do Tela 1.
É sempre bom lembrar que mesmo com o progresso, ainda estamos em pandemia, então o uso de máscara, álcool gel e distanciamento social é essencial. E este foi o último Tela 1 da Turma da Noite desta temporada. Obrigada a você que nos acompanhou ao vivo pelo Facebook ou pelo nosso canal do YouTube. Não deixe de seguir e compartilhar a Rede Teia nas redes sociais. Tenha uma boa noite e uma ótima semana.